Você sabia que 47% dos processos judiciais em toda a esfera hoje é proveniente do INSS? INSS com seus erros, suas ações, suas falhas, suas negativas, processos negados, na maioria das vezes injusta, as pessoas recorrem à justiça e hoje, através do programa Judicializa Prev, querem uma solução? Veja tudo referente a esse assunto nesse vídeo, assista até o fim e deixe a sua opinião. Diante de tudo isso, você tem esperança do INSS melhorar em termos de ações judiciais e ações administrativas? Qual é a sua opinião? Entra ano e sai ano, o INSS ostenta a posição de banco dos réus de maior litigante da Justiça. As estatísticas da Justiça em números do Conselho Nacional de Justiça aponta, em janeiro de 2024, um acervo correspondente a nada mais nada menos do que 3,7 milhões de processos pendentes absolutos. Ao se extrair dessa conta os processos arquivados provisoriamente e suspensos, sobram 3,3 milhões de processos como pendentes líquidos. Atualmente, a Justiça Federal possui 6,9 milhões de processos pendentes. Portanto, só no caso INSS, é 47% desses processos pendentes líquidos, praticamente a metade. Historicamente, o INSS é mal estruturado em sua gestão administrativa e humana para atender ao público. Sua capacidade de resolução dos próprios conflitos é subdimensionada e flagrantemente vem piorando. Isso é fato. De 10 anos para cá, principalmente de 2016 para cá, o INSS vem mostrando uma incapacidade de se renovar, de se estruturar internamente. E eu não falo só por pessoas que entram apresentando uma capacidade de mudança real. E que no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, a gente percebe que as mudanças são mínimas e que os erros seguem a todo vapor. A falta de atenção às análises dos processos, as ações que prometem soluções e que acabam não solucionando nada, a demora para a finalização dos processos, os erros cometidos em concessões ou indeferimentos injustos, que quando se parte para a justiça, você consegue com certeza. Tudo isso se repete anos a anos entre pessoas que dizem ser capacitada, que tem ali um teor de conhecimento que vai resolver pelo menos 70% do que o INSS tem de problemas, mas que no final da conta termina aí com 40%, 30% dos problemas resolvidos e ainda se sentem, né, que está por cima da carne seca, certo? Bom, em 10 anos, o número de servidores públicos despencou de 40 milhões para apenas 19 milhões, 19 mil. O site aqui errou, né? 19 milhões de servidores não existe, 19 mil servidores. Mesmo com a demanda crescente de novos casos. Por outro lado, a Justiça Federal possui realidade radicalmente distinta. É uma das justiças mais bem organizadas se comparada à realidade das justiças estaduais e trabalhistas. O Desjudicializa Prev
uma iniciativa que pretende reduzir litígios previdenciários e assistenciais em curso em todos os graus de jurisdição aparece nesse contexto. Os representantes do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Advocacia Geral da União, que defende o INSS, a AGU, e da Procuradoria-Geral Federal, criaram uma portaria conjunta para tentar diminuir esse acervo, no caso, que eu já publiquei aqui neste canal. Basicamente, escolheram 10 temas de natureza previdenciária e assistenciais, e toda vez que tiver um processo que tenha como ponto de divergência os temas previamente fixados nesta portaria conjunta, o INSS está autorizado a adotar medidas que busquem encerrar o caso em até 60 dias, como deixar de apresentar defesa, não recorrer, decidir de recorrer, propor algum tipo de acordo. Os advogados do INSS serão obrigados a recorrer nos processos sob pena de recorrer risco ou de correr risco de sofrer um processo administrativo disciplinar. A portaria flexibiliza a autorizar desde que os advogados da autarquia não ficarem recorrendo. Ficam a dúvida se essa medida será eficaz. Existe uma cultura do INSS em negar demasiadamente um acesso ao direito, seja nos pedidos de concessão, seja na revisão de benefício. O que se observa no âmbito administrativo se repete em cerca da proposição na esfera judicial. Exemplo: uma portaria da AGU de número 488, de 27 de julho de 2017, autoriza procuradores federais a ficarem dispensados de apresentar recurso em processo judicial sem chance de êxito, de conteúdo estritamente pecuniário, de até R$20 mil, o valor que não compensa o custo da tramitação de um processo na visão da AGU. Mesmo com a tal autorização, não é raro encontrar casos em que o INSS recorre de forma intransigente em questão abaixo no patamar. O termo de cooperação firmado entre CNJ e AGU também busca liberar pagamentos mais rápido para quem depende de benefício previdenciário e assistencial no valor de um salário mínimo. A recomendação é que a implantação da renda em favor do seu destinatário ocorre até 30 dias. O problema é que o INSS continua com um problema histórico, a exemplo da falta de servidores, de não conseguir resolver as coisas rapidamente. Então, apenas pelo fato de ter sido assinado um termo de cooperação, o cenário vai mudar daqui para frente? A minha opinião aqui é não. Se mudar, é tão pouco que vai ser despercebido, pois os problemas irão continuar por falta de pessoas, falta de um trabalho, onde a visão é arrumar a casa e apenas não varrer pelo meio e jogar o lixo debaixo do tapete e aparentemente você olhar e ver que as coisas estão no lugar, mas se você levantar esse tapete, você percebe que toda a sujeira mais grossa está lá, escondida há tempos. E cada vez que se varre, é para lá que vai a maior parte da sujeira, É inegável que a proposta é bem intencionada. A dúvida é se suas consequências serão eficazes. A medida trata apenas a consequência de problema e não a causa. O INSS é uma fábrica de criar conflitos. A justiça é um local em que esses conflitos são despejados. As medidas
de desjudicialização deveriam se encontrar no nascedouro, na própria Previdência Social, lá onde o judiciário não consegue ter ingerência. Enquanto isso não ocorre, busca-se as medidas para tentar, pelo menos, abrandar a consequência do problema, mesmo que com a solução superficiais. O que eu concordo também, esse é um assunto aí, né, do advogado da área da Previdência, certo? O senhor Rômulo Saraiva, né? Isso está no site Folha de São Paulo, para quem quiser ler, quem quiser buscar essas informações. E eu complemento aqui, sei que o vídeo ficou longo, mas eu complemento aqui, que desde 2017, que eu venho trazendo informações nesse canal, muitas mudanças foram propostas, algumas surtiram efeitos e outras apenas ficaram no papel. Começaram, mas ao chegar no meio não significava mais nada. Principalmente pelas condições do que acontece por falta de servidor, pelas condições de trabalho, por um conjunto de conflitos entre governo, servidores, peritos e um conjunto de tudo. Portanto, o INSS, na minha opinião, segue com uma ferida muito grave e não tem médico para conseguir sarar este problema.